tudo bem? Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Felício e desde já eu quero já agradecer a você por você ter parado o que você estava fazendo e estar aí mais uma vez assistindo o vídeo, aí dando atenção ao canal. Quero também pedir que se você não for inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e no final do vídeo deixe aí os seus comentários sobre o que você achou em relação ao vídeo, tá bom? E também quero pedir a você que você possa ver esse vídeo até o final, tá? Veja o vídeo na íntegra para você poder entender todo o contexto, todo o desfecho desse relato que aqui será contado, tá bom? Você seria capaz de dar àquele ou aquela pessoa que você mais ama em troca de você conseguir atingir os seus objetivos financeiros? Em impacto, se uma entidade espiritual pedisse a você, me dá aquele a quem você mais ama e eu te darei tudo o que você quiser, você aceitaria essa troca? No vídeo de hoje, nós vamos ouvir o relato A Entidade Pediu a Pessoa que eu Mais Amava. Então, vamos à história. Essa história ela começa da seguinte maneira. Esse rapaz que nos conta esse relato, ele tinha casado já há algum tempo e era ele, a mulher e um filhinho que no tempo era recém-nascido. E esse rapaz, por mais que ele trabalhasse duro o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, ele não conseguia ter êxito na sua vida financeira. E a sua vida financeira era cada vez mais difícil e ele simplesmente trabalhava e ganhava para pagar as contas básicas e suprir as necessidades da família, as necessidades básicas. E esse rapaz ele levava uma vida muito frustrada, uma vida de indignação, pois ele não tinha dinheiro para sequer fazer um passeio com a sua família em finais de ano, em datas comemorativas, ou sequer ele tinha dinheiro para poder comprar aquilo que a mulher desejava comprar. E esse rapaz então, levando uma vida muito frustrada, uma vida de indignação, ele teve uma ideia de fazer um pacto com as trevas, pois desde pequeno ele foi criado nesse meio espiritual, aonde as pessoas falavam que era possível fazer pacto com as trevas para assim ganhar bens materiais. E esse rapaz ele então morava juntamente com a sua mulher e o seu filho recém-nascido numa cidadezinha do interior. E muito próximo ali da casa dele havia um cemitério aonde era ali as pessoas da vila enterradas. E esse rapaz, um certo dia, ele resolveu ir até aquele cemitério para fazer um pacto com as trevas no intuito de conseguir muitos bens material para a sua vida. E esse rapaz então assim fez. Pegou ali alguns apetrechos que ele achou conveniente e foi, somente ele, à meia-noite, até o cemitério para fazer aquele pacto com as trevas. E ele então, chegando ali naquele cemitério, ele fez ali alguns ritual que ele havia aprendido no decorrer da sua vida. E à meia-noite em ponto, ele começou a invocar o príncipe das trevas. Ele começou então a chamar para se materializar perante ele Satanás, para que ele viesse então firmar um pacto com aquela entidade. Mas aquele rapaz, após passar ali alguns minutos, e ele clamava, e ele gritava, e ele pedia para que o mal se manifestasse ali perante ele, após alguns minutos que ele estava ali fazendo aquela súplica, buscando ali um encontro com a entidade espiritual, vendo ele que nada acontecia e que tudo estava da mesma forma de como ele chegou ali, aquele rapaz então ele ficou ainda mais frustrado e ele então parou de clamar pelas trevas, parou de chamar pelo nome do diabo
e pegou ali as suas coisas que estavam ali e simplesmente baixou a cabeça e voltou para a sua casa. E da distância ali da onde ele estava no cemitério até a sua casa não era muito longe, era até uma distância consideravelmente perto. Ele teria que passar por muitos terrenos vazios, aonde era cheio de mato e muitas ruas também escuras, mal iluminadas. E naquele caminho entre a casa dele e o cemitério, havia bem ali no centro da praça ali uma igreja onde os moradores da cidade iam para adorar e prestar culto a Deus. Esse rapaz então, já quase chegando já 1 hora da manhã, caminhando em direção à sua casa, triste, cabisbaixo, frustrado por não ter conseguido atingir ali o objetivo que ele esperava, esse rapaz então, numa estrada de terra, aonde havia muito pouca iluminação, quando ele estava chegando próximo àquela igreja ali da praça, ele olhou e viu que ao longe vinha uma mulher. Ele então, naquela rua longa, meia escura, ele continuou andando na direção daquela mulher, vindo de encontro com ela. E quando ele estava assim, a alguns metros dela, ele se distraiu por alguns segundos e virou a cabeça para olhar para o outro lado da rua. Mas isso foi segundos. Ele olhou para o outro lado da rua e imediatamente voltou a olhar na direção que estava aquela mulher. E quando ele olhou na direção para onde via a mulher, para a surpresa dele, aquela mulher que estava vindo na direção dele já não estava mais ali naquela rua onde ele estava andando. Ele então, quando olhou na direção de onde estava aquela mulher e não a viu, ele gelou dos pés à cabeça. Ele, que tinha ido para fazer um pacto com o mal, quando ele passou por aquela situação, ele tremeu e ficou com muito medo. Mas ele continuou andando e foi rumo à sua casa. E chegando em casa então, ele contou para a sua mulher tudo o que havia acontecido. E a sua mulher, ela de início, ela reprovou e não gostou da atitude dele. E ela disse para ele que era melhor eles terem pouco com Deus do que muito com o diabo. Mas então aquela noite passou, os dias passaram e aquele homem continuou frustrado e a sua frustração aumentava cada dia mais. E este homem então, ele se lembrou de um amigo que ele tinha, que mexia, que trabalhava com as forças espirituais. Esse amigo desse homem tinha um centro espírita e ali naquele centro espírita, esse homem levava as pessoas a fazerem pactos com entidade espiritual. E ele então, se lembrando desse amigo, ele decidiu ir até aquele amigo para ver o que poderia ser feito por ele. E ele então esperou passar a semana e no final da semana ele foi até aquele amigo dele que mexia com as coisas espirituais e explicou para o amigo o que ele queria, o que ele estava em busca. E aquele amigo dele que era o espírita então disse para ele que era sim perfeitamente possível fazer aquele pacto. E eles então marcaram um dia e um horário para que esse pacto viesse a ser feito. Só que aquele pacto teria que ser feito lá no mesmo cemitério aonde aquele homem antes tinha ido. E então foi marcada ali a data, o horário, e aquele homem então esperou chegar na data marcada, e no horário marcado que ele tinha acertado com o seu amigo espírita, ele foi até aquele mesmo cemitério aonde ele havia passado antes. E quando esse rapaz chegou ao cemitério, lá estava o seu amigo espírita e a equipe dele prontos, preparados, esperando somente o rapaz para que o pacto fosse ali então firmado, fosse alinhado. E quando aquele rapaz chegou então, ele cumprimentou ali todos que estavam e o mentor espiritual, que era o amigo do rapaz, fez ali todos os preparativos, fez ali o círculo de oração que havia de ser feito, da reza, e chamou aquele rapaz para que ele viesse ao centro daquele círculo de oração. E um amigo desse rapaz então, o amigo espírita,
ele, após fazer ali algumas rezas, fazer ali alguma invocação, esse amigo espírita do rapaz, ele se manifestou, ele deu uma gargalhada muito alta e seguida de um grito estridente, e se manifestou uma entidade chamada Exu da meia-noite. E aquela entidade então se manifestou naquele amigo espírita e chamou aquele rapaz para conversar e perguntou para aquele rapaz: ora, para que você me chamou aqui? O que você quer de mim? E aquele rapaz então, um pouco assustado e meio trêmulo, aquele rapaz contou para a entidade espírita que estava ali manifestado o que ele queria, disse tudo o que ele buscava e qual era o interesse dele naquele lugar. E aquele mentor ali espiritual manifestado com aquela entidade espiritual, aquele Exu da meia-noite, aquele Exu então falou para aquele rapaz: tudo o que você quer eu posso te dar. Tudo isso que você tem buscado é perfeitamente possível que eu venha te dar, pois eu já fiz pacto com muitas pessoas e já atendi o pedido de todas e realizei o sonho de cada uma. Mas cada uma dessas pessoas me deu algo que ela mais amava, me deu algo que para ela era muito importante. E aquele Exu da meia-noite, aquele espírito que estava ali manifestado no mentor espiritual, disse para o rapaz: eu posso sim dar tudo o que você quer, mas eu quero aquele a quem você mais ama nessa vida. A gente firma esse pacto e você terá o seu sonho realizado, e aquele a quem você mais ama, em dentro de 20 anos, eu irei buscá-lo e irei levá-lo comigo. Pois este é o valor que eu quero, a troca que eu faço com você. Eu te dou tudo o que você quer e você me dá a vida daquele que você mais ama. E o rapaz então, ouvindo aquela entidade espiritual, aquele Exu da meia-noite, dizendo que queria aquele que ele mais amava, o rapaz então ele se estremeceu na hora e voltou atrás no que ele queria, pois na mesma hora que aquela entidade espiritual pediu aquele a quem ele mais amava, na hora a primeira pessoa que veio em sua mente foi o seu bebê, o seu neném que estava lá na sua casa com a sua mulher. E aquele rapaz então, ao ouvir aquele espírito pedindo a alma, a vida do seu bebê, aquele rapaz ele se sentiu profundamente entristecido, e ele então na mesma hora decidiu desistir de tudo o que ele estava fazendo, e então ele respondeu para aquela entidade maligna, para aquele ser espiritual: ora, tudo o que você me pedir eu te darei, mas a vida de qualquer um dos que eu amo, essa eu não posso dar, esse pacto eu não posso firmar, pois a vida daqueles a quem eu amo, para mim é mais importante do que qualquer ouro, do que qualquer riqueza desse mundo. E aquela entidade espiritual então deu uma gargalhada muito alta e disse: ora, eu sabia que a sua fé, que a sua vontade não era o suficiente para que você viesse a fazer esse pacto. Eu vim aqui para atender o seu pedido, mas sabia que você iria voltar atrás no momento da decisão. Quando você estiver pronto e você realmente quiser firmar o pacto, você me procure. E eu estarei pronto para atender o seu pedido assim que você quiser também atender ao meu pedido. Então, aquela entidade espiritual deu um grito estridente e saiu do corpo daquele mentor espiritual, do corpo daquele rapaz. Então o mentor espiritual ali, ele recuperou a sua memória, recuperou ali o seu raciocínio e buscou ali informações com as pessoas que estavam presentes do que tinha acontecido. E o mentor então espiritual foi notificado de tudo o que havia acontecido, e aquele mentor espiritual conversou com o rapaz e instruiu a ele a ir para casa, e um dia, se ele estivesse pronto, ele voltasse, procurasse ele, e então eles iriam fazer o trabalho para firmar o pacto. E aquele rapaz então voltou para sua casa
e contou mais uma vez o que tinha acontecido para a sua esposa. E a sua esposa, ela ficou muito brava, muito irada, e até falou ali de uma forma dura, de uma forma áspera com aquele rapaz, e disse para ele que ele nunca mais fizesse aquilo, pois era melhor eles levarem uma vida financeira difícil, mas terem Deus com eles, do que ter uma vida arregalada, uma vida próspera, cheia de dinheiro, e Deus não está com eles. Esse rapaz nos conta esse relato e diz que ele está nos contando para que nós venhamos a entender que não vale a pena firmar nenhum tipo de pacto com as trevas, pois ele continuou trabalhando, levando uma vida financeira difícil, mas a paz, o amor e a saúde, a vida e Deus, que é o principal, esteve sempre junto com ele, com a sua esposa e com o seu filho. Este é o relato desse rapaz. Eu desisti do pacto com as trevas. Pessoal, e aí? Esse rapaz, ele se deixou levar pela dificuldade ali da vida dura, da vida difícil que ele tinha, e tentou ali buscar uma melhora financeiramente falando, né? Tentando se envolver com as trevas, com as entidades espirituais. Mas o preço que ele iria pagar era um preço muito alto, pois ele teria que dar a vida de seu filho para aquele ser espiritual, para aquele demônio. E o demônio disse que depois de 20 anos viria para buscar o seu prêmio, ou seja, viria para buscar o seu filho, para tirar a vida de seu filho e levá-lo para morar com ele lá na eternidade. E aí, pessoal, o que você faria? Você continuaria no intuito, você continuaria e firmaria o pacto com as trevas, mesmo o espírito pedindo a vida daquele a quem você mais ama? Bom, eu falo de mim. Eu jamais buscaria qualquer tipo de envolvimento com as trevas, pois eu sei que o mal, ele não tem nada de bom a nos dar. Ainda que aparentemente o mal nos dê algo bom, mas por trás daquilo ali, certamente há uma maldade muito grande, há com certeza uma cobrança terrível que vinha pela frente. Tá bom? Eu quero agradecer a você por ter visto o vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu e até a próxima.